Então, boa noite novamente, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre mais um assunto importantíssimo. Hoje nós vamos falar sobre racismo a partir da visão de um quilombola. Então, quem vai falar conosco hoje é o Jonathan. Ele vai iniciar já a apresentação. E é isso aí, gente. Espero que seja bom para todos nós. Os demais vídeos já estão no canal e é isso aí. Valeu. Prazer, meu nome é Jonathan Silva dos Santos, eu faço engenharia florestal, né? Hoje eu vou falar sobre quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais e o MST. Eu nasci em Maranhão, em Chapadinha, uma comunidade tradicional também, quilombola. Bom, de início eu queria falar que o Brasil ele não foi descoberto, mas ele foi invadido, saqueado e praticamente estuprado. E o nome do nosso país não é Brasil. O lugar que a gente mora se chama Abya-Yala, que é como os indígenas chamam a América como um todo. Então a gente vive uma linha imaginária que foi criada pelos colonizadores. Todas essas linhas territoriais, norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, são linhas criadas pelo homem branco que dividiu povos e dividiu territórios que não são deles, que eles chegaram, invadiram, colocaram o nome deles ali, sendo que não são deles, são de comunidades originárias. A América não é nossa. Eu ainda tenho esse problema. A América não é do homem branco, não é do homem europeu, e sim daqueles povos originários. E quando analisamos tudo isso, a nossa história não tem 500 anos. 500 anos foi a galera chegou, bagunçou tudo, chegou matando. E quando a gente analisa muito isso, chegamos primeiro na parte indígena. Os portugueses eles chegaram aqui, praticamente no Nordeste, e tanto é que os povos indígenas no Nordeste são os que mais sofreram com a invasão do homem branco. Tanto é que estados como o Piauí e Rio Grande do Norte, até 2010, eles não tinham indígenas, porque, primeiro, os que restaram, eles tinham vergonha de declarar indígena e até mesmo tinham receio, porque o racismo contra indígenas ainda é muito atual na nossa sociedade no século XXI. Tanto é que eu ainda estou nesse processo de descobrimento, de procurar ainda, porque, como eu falei, eu sou de um povoado que é considerado uma comunidade quilombola. Mas eu sempre perguntei, meu Deus, eu não me encaixo nem no branco, nem me encaixo nem no negro, porque eu tenho um cabelo mais para perto de indígena, minha família da minha mãe é muito, 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 muito parecida com indígena. Aí eu comecei a procurar, eu comecei a fazer o resgate ancestral, que é como os indígenas chamam, procurar os meus familiares, procurar isso. Já tem 3 etnias indígenas que se declaram indígenas no estado do Piauí, e eu já estou até em fase de conversa com eles e tal, sobre família, me integrar nessa sociedade, porque por mais que eu tenha nascido num lugar, eu tenho até um nome tipo de quilombola, mas eu não me considerava praticamente quilombola, e já tem mais ou menos uns 3 a 4 meses que eu estou nesse negócio de procurar quem eu sou. Eu acho que muita gente, quando fala pardo, eu já vi muito essa discussão na internet. O que é pardo? Pardo não existe, pardo é papel e tal, e tal, e tal. A minha certidão de nascimento tá pardo. Eu não sei o que eu sou. Eu sou negro, eu sou branco, eu sou indígena, eu sou quilombola. Eu nunca soube o que eu era. E quando a gente analisa muito essa parte, por exemplo, tem gente que está na categoria pardo, que é negro e pele clara. Existem os brancos também, que estão na categoria de pardo, que são aqueles queimadinhos do sol, que já se acham o negro afrodescendente. Também tem os indígenas. Quando a gente fala que todo pardo é negro, a gente acaba fazendo um racismo e um etnocídio, porque a gente não pode dizer que toda pessoa negra é parda, e nem todo pardo é negro, porque isso é meio problemático, porque acaba apagando a parte indígena da nossa história. Quando os invasores, os europeus, eles acabaram invadindo e estuprando, eles primeiro dizimaram manualmente, através da doença, invadiram territórios, eles foram lá e fincaram o seu nome e acabou uma morte em massa, um genocídio, acabou com línguas, acabou com etnias, acabou com histórias de várias vidas indígenas. É por isso que quando falamos de racismo, não é só racismo contra negros. Negros também sofrem. Negros é uma grande parcela, sofreu muito. Mas também indígenas sofrem muito. Se vocês não sabem, o Brasil ele é parado em questões agrárias. Eu acho que você já deve ter visto. Hoje mesmo aconteceu, na minha cidade, aqui em Parauapebas, Pará, aconteceu um acidente de disputa agrária. Seguranças da Vale acabaram agredindo um assentamento do MST. Galera, só um minutinho. Eu sou a favor do MST, sou a favor da reforma agrária. Eu não sou
não sou comunista nem socialista. Eu sou anticapitalista, esse capitalista colonial, viu, galerinha? Só pra vocês escutar. Eu sou a favor da reforma agrária, eu sou a favor do MST, eu sou a favor dos indígenas, eu sou a favor dos quilombolas, porque eles estavam aqui e tudo que eles querem é um direito à terra, um direito a produzir. E para quem quiser saber, eu queria dar uma dica. Acompanhe as redes do MST. Porque tem muita gente que demoniza o MST, diz que eles invadem fazenda, eles matam o gado. Não, isso é mentira. Isso é coisa que as pessoas elas inventam para que vocês possam ser contra o MST. Mas eles tomam posse de fazendas que não produzem nada, de fazendas que praticamente estão largadas. Eles se instalam lá no assentamento e passam a criar uma rede de produção de orgânicos. Se vocês quiserem saber, o MST é um dos maiores produtores orgânicos da América e do mundo. Tanto é que o selo dos produtos do MST são dos melhores. Procurem saber do MST na sua cidade. E quando eu falo da questão indígena, quando o branco ele olhou para os indígenas, e eu quero falar sobre a igreja em relação a isso. A igreja ela tem uma grande parcela de culpa nessa parte de extermínio e de morte de pessoas indígenas, porque a igreja, primeiramente, eles falavam que eles não tinham alma, tanto os indígenas como os negros, eles falavam que essas pessoas elas não tinham alma, só passavam a ter alma a partir do momento que eles aceitavam, eram catequizados, eles participavam da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, como sempre, eles davam um aval para que pudesse invadir as terras alheias, para que pudessem massacrar as outras pessoas. E é sempre isso. Quando você tem noção de que a parcela de culpa que sempre a Igreja carregou junto com isso, você vê. Porque às vezes a gente fala, vamos combater o racismo, vamos combater a desigualdade, vamos combater aquilo e aquilo. Mas combater somente uma situação de uma forma rasa, de uma hora ou outra, aquilo vai voltar novamente. Então a gente tem que combater a raiz daquilo. Um modelo escravista que diminui a vida alheia, traz muito isso. Aí já estava acabando com os povos indígenas, não tinham o que fazer. Os povos indígenas sempre foi mais esperto que os homens brancos. E o que eles faziam? Fugiam para dentro da mata. Quando a pessoa tem o conhecimento da mata, ela foge para se proteger. Elas iam para dentro da mata, e os portugueses, os holandeses, os franceses, eles não tinham o auxílio, eles não tinham conhecimento de mata. Então, o que eles começaram a fazer? Viram que escravizar índio, porque indígena, desculpa, não é índio, era mais esperto que o homem branco, o não indígena, e falaram assim, não dá para mim ir contra eles. Então eles passaram a trazer escravos da região da África, mais ou menos uns 4 milhões de escravos foram tragos da África, e começaram a implantar escravos para trabalhar nos engenhos de açúcar e tal. E todo mundo já sabe, todo mundo já estudou essa parte de história, só que, como todo sempre, ninguém aguenta sofrer por muito tempo, ninguém aguenta passar por muita luta, ninguém aguenta viver uma vida sofrida. E muitos negros passaram a fugir, mas os negros eles não estavam no território deles, como é que eles iam fugir de um lugar que eles não conheciam? É aí que entra os indígenas. Como vocês entenderem, não existe afro-indígena, ou é descendente de afrodescendente, ou descendente de indígena. E porque tem muitas pessoas que querem, eu sou afro-indígena. Isso não existe. Esse termo não existe. O termo adequado são afrodescendentes e descendentes de indígenas ou indígenas naturais. E o quilombo ele surgiu através disso, da parceria da amizade, da parceria entre indígenas e negros escravizados. Porque os negros começaram a fugir dos engenhos, da Casa Grande, da senzala, e eles passaram a viver dentro das matas. Eles procuravam as áreas mais afastadas, as áreas rurais, e começaram a viver ali. Eles começaram a viver com auxílio dos indígenas, porque os indígenas eles criavam rotas, eles criavam rotas de fuga, eles ensinavam, eles falavam dessa forma, e os quilombolas, os negros africanos, eles começaram a colocar, a fincar assentamento, que surgiu o quilombo. E analisando tudo isso, vemos que, como sempre, quando deu aquele boom, aquele menino morreu, o João Pedro, e o George Floyd, o Miguel, e veio aquele negócio de aliança antirracista. Os indígenas e os negros são a parcela que mais sofre neste país. Quando você analisar sobre terras, eu acho que todo mundo aí que está olhando esse vídeo tem uma casa, ou mora dentro de uma casa, tem um título. E esse título ele te concede a liberdade de ter energia. Todo mundo aqui, como está usando computador, tem internet, tem energia, tem água encanada, tem direito à luz, tem vários tipos de direito, por causa do título de posse dessa casa. Só que tem muita terra indígena que não é demarcada. E quando a gente fala de demarcação de terra indígena, é devolver e titular as terras que já eram deles. A gente não tem direito algum, as terras já eram do indígena.
só que elas foram usurpadas pelo homem branco, e a partir do momento que elas foram usurpadas, o homem branco ele sempre teve isso do capitalismo. E analisando, é muito complicado, porque tem territórios indígenas que não foram demarcados. Quando não há demarcação no território indígena, qualquer pessoa pode invadir e fincar a sua fazenda, a sua indústria, o seu gado, o que quiser, a sua produção. Como é que o indígena vai querer lutar contra um homem que tem um latifundiário que tem dinheiro para arma, tem dinheiro para pagar capanga, tem dinheiro para poder matar indígenas? Na região do Maranhão, de onde eu sou, só nesses últimos anos, já morreram 4 indígenas da etnia Guajajara. Acho que o último morreu ano passado. Se você analisar, morreu em Mato Grosso, morreu no Pará, morreu no Amazonas, morreu no Acre. Morre indígena no Sul, indígena no Nordeste, morre indígena em todo esse país. Quando a gente olha muito isso, a gente não dá mole. E quando eu vejo muito cristão ligando para se tatuagem é pecado, quando liga para se escutar música secular é pecado, quando isso é pecado, aquilo é pecado, eu fico assim, gente, nós como cristãos, a gente não vê a relevância que uma vida está sendo perdida. Eu até odeio aquela não odeio, gente, odiar é uma palavra muito forte, mas eu não gosto muito daquelas escolas de missões que, por incrível que pareça, eu já escutei de escola de missão o seguinte slogan: vamos colonizar aquele povo. Eu, como uma pessoa de cor, uma pessoa que estou procurando a minha origem, escuto isso, cristão, o que eu vou pensar? Eu vou colonizar? Colonizar o que? Colonizar é matar, é estuprar, é tirar o direito de vida, tirar o direito de dignidade daquela pessoa. Quando uma escola de missões, uma escola que prega o evangelho, tem esse slogan em si, ela praticamente se alia a morte, se alia a matança, se alia aquilo que não é bom. E Deus, ele preza pela vida de todos. E provavelmente eles têm o direito de escolher o que eles adoram, têm a total liberdade, eu não vou interferir nisso. Aí eu tenho muitos amigos indígenas, eu tenho muitos amigos quilombolas que a gente vive de uma maneira pacífica, harmoniosa, sem que eu interfira na religião deles. Quando a gente, como cristão, e eu conheço muito cristão que já demonizou o MST, já demonizou o indígena, já demonizou quilombola, principalmente quilombola, que eles têm uma religião de matriz africana nos seus territórios, que eu já vi, eu já presenciei, e a gente vê isso, quando a pessoa fala, mas eles são da Ubanda, do Candomblé, e aí, o que a gente tem a ver? Exu não é um demônio. Pra gente pode ser, mas para eles não é demônio, porque eles não conhecem o diabo e nem o que é Jesus. Na religião deles não tá isso, que tá na nossa religião. Quando a gente acaba falando isso, acaba demonizando, isso é uma forma de racismo. E quando a gente, analisando, voltando para a parte dos quilombolas, tem uma parte que eu odeio do fundo do meu... Gente, é sério, aqui está a minha nota de repúdio, segundo Rodrigo Maia, escrita por Rodrigo Maia, que zumbi tinha escravo. Zumbi não tinha escravos. Isso quem criou foi aquele youtuber, até um youtuber velho fraco, que não é historiador, que não é sociólogo, não é antropólogo, não é nada, a não ser um youtuber, aquele que criou o guia politicamente correto. Sabe aquela galera que disseminou essa fake news sobre comunismo, sobre... Eu não sou adepto do comunismo. Sobre Zumbi dos Palmares, sobre a história que você não viu do Brasil. Aquilo tudo é um revisionismo mais capenga que eu já vi no mundo. O Zumbi não tinha escravo. Porque até parece que eu, como pessoa de cor, ia sair de um lugar que estou sofrendo para ser escravizado em outro lugar. Não, porque o quilombo era um acolhimento de pessoas negras que estavam sofrendo na mão de um homem branco. Tu acha que eles iam sofrer na mão de outra pessoa? Não, eles iam fugir para outro lugar. Então, Zumbi, ele não tinha escravos. Dandara, ela não era uma pessoa ruim. Eles eram pessoas totalmente ferrenhas na luta, assim como Luiz Gama, assim como Carolina de Jesus, assim como vários outros afrodescendentes. Eles lutavam pela emancipação da pessoa de cor. E como vocês estão vendo, agora eu vou falar sobre racismo ambiental. Racismo ambiental é aquele racismo que é colocado sobre pessoas pobres, pessoas que não têm condição, pessoas marginalizadas da sociedade. Acho que todo mundo aí tem uma periferia. Vou falar a respeito de Belém, porque é um lugar que eu tenho mais contato. Se você analisar em Belém, tem muito lixo. As meninas, elas podem também confirmar depois. Tem muito lixo nas áreas periféricas. Tem umas áreas chamadas de palafitas, que são casas sobre rios. Tem muito lixo. Também em São Luís também tem muito lixo. E não tem coleta seletiva, não tem rede de saneamento básico. É um depósito de lixo. E o que os poderes públicos ele faz? Que eles praticamente vedam os seus olhos e eles esquecem daquilo. Quando as pessoas elas fazem isso, elas acabam cometendo racismo ambiental. É quando eles não ligam para as pessoas. E geralmente quem vive nessas áreas são pessoas de cor.
principalmente em Belém, que tem muita gente que tem ascendência indígena e negra, são as pessoas de cor que sofrem ali. No centro de Belém, aqueles prédios lindos, lá perto daqueles lugares que não inundam, ali é a perfeição, tá a elite de Belém, tá a galera rica, ali não inunda. Ali, quando chove, não vira o rio, o Rio Negro, no Rio Arapiuns, no Rio Caeté, no Rio... Não é aquele rio transbordando nas ruas. Eu acho que no começo do ano as pessoas elas viram, tava chovendo, tava na época do coronavírus, tava inundando em Belém. Todo ano chove, todo ano inunda nas cidades do Pará, do Maranhão, porque os bairros mais pobres, aqueles que têm a maior quantidade de pessoas negras, pessoas de cor, o poder público ele não chega ali. Nesses bairros mais pobres, não tem rede de hospitais, não tem escolas boas, não tem uma ampla participação do poder público. Praticamente ele é jogado à sorte. E quando analisamos esse racismo ambiental dentro da cidade, vemos que já é um descaso. Imagine na zona rural. Quando na zona rural as pessoas não têm direito a direitos básicos como energia, essas coisas, não têm direito à demarcação de terra, que indígenas eles têm as suas terras invadidas. Como o Bruno falou, ele pediu para mim falar, dentro desse negócio de demarcação de terra, tá entrando acho que no Mato Grosso, no Mato Grosso que eu estou acompanhando. Foi falado essa semana que os políticos, como vocês sabem, o Mato Grosso do Sul, são estados que o agronegócio é muito forte. O agro não é pop, o agro não é tudo, o agro mata. O agro envenena os nossos rios, envenena a nossa mata e dá sim para produzir sem agrotóxico, dá sim para produzir sem matar rio, porque eu sou estudante de engenharia florestal, estudo isso, formas de produzir sem agredir o meio ambiente. Só que até eu não gosto muito dessa situação, porque dentro da área de ciências agrárias, tu encontra o percentual de pessoas podres e ruins que apoiam esses sistemas que matam, escravizam pessoas. Aí, quando analisamos isso, a gente vê que muito bem que esse agro que a gente vê, ele invade terras assim. Mês passado, eu recebi de uns amigos meus lá no Maranhão, onde a gente morava, que o fazendeiro estava invadindo e ameaçando. Ameaçando, e vocês não têm noção, não é ameaçando, ou eu vou te tirar da terra, é com bala mesmo, é com tiro, é com morte, é com ameaça, é com queimada. Ontem, eu acho que quem está no Twitter e viu que a terra indígena lá em São Paulo, lá em Jaraguá, foi incendiada por balão, descaso o poder público. E sabe o que aconteceu? Ligaram para o corpo de bombeiro, e o corpo de bombeiro disseram, o que eles disseram? É índio. Eles não têm o direito. É índio. O que é mais racismo do que isso? Quando a gente vê indígena não tem direito, quilombola não tem direito, a terra não tem direito à proteção do Estado. Quando a gente olha isso, é o mais puro, é o pior racismo, é o descaso. É quando eles olham para nossa vida, é como se a gente não fosse nada. É como se a gente fosse um sub-humano, como se a gente não fosse igual a eles, não tivesse direito. E como pessoas de cor, como pessoas que estão descobrindo a sua verdade, descobrindo a sua ancestralidade, a gente fica devastado, porque é como se a gente não existisse. É como se a gente não tivesse o nosso direito de viver assim como outras pessoas têm. E tem uma pessoa que às vezes até fala, temos eu gosto muito da Marina Silva, tem aquela galera da direita, temos a Sarah Winter, temos aquela Carla Zambelli. Essas mulheres são frouxas, são mulheres brancas frouxas que ainda oprimem pessoas de cor, seja lá homens ou mulheres. Para mim, uma mulher de verdade é minha mãe, que tem ascendência indígena. É a Sônia Guajajara, que ela luta. Ela que é presidente da PIB, ela luta. É a Genivânia, que é líder da CONAC, que é o Conselho Nacional de Quilombolas, que ela luta por terra, luta por direito e está lá na frente. Mulheres estão na frente de homens brancos, fazendeiros, latifundiários, que matam diariamente pessoas de cor, sejam eles indígenas, sejam eles quilombolas, sejam eles MST ou qualquer comunidade tradicional. Temos uma primeira indígena, que ela é deputada federal, temos uma deputada estadual e federal que também é quilombola, e elas estão ali debatendo com homens brancos. Vocês sabem que tem uma bancada ruralista. Não era nem para ter aquilo ali. Uma bancada ruralista e uma bancada evangélica. A evangélica, ela não luta pela vida de ninguém. Só luta pelo seu kit anti-gay, que não existe, contra o aborto, que nunca foi instaurado, contra um comunismo que nunca existiu nesse país. Luta contra um inimigo que eles nunca viram. Em vez de lutar contra o diabo, contra a escravidão, contra a morte de pessoas diárias, eles lutam pela sua própria ideologia. E o pior ainda é que eles apoiam a bancada ruralista, a bancada que aprova agrotóxicos, a bancada que quer tirar os direitos indígenas,
que quer tirar o direito de demarcação de terra, que quer matar os nossos ancestrais, os nossos povos originários, e eles têm um direito, assim como você, ou até mais que você, a terra. A terra não é nossa, a terra não é do homem branco, não é do homem latifundiário, porque eles chegaram aqui depois. O Brasil, ele não tem... Esse Brasil, ele pode ter 500 anos de história, mas esse continente tem muito anos de história. É muito antes de Cristo. Quando Cristo nasceu, já existiam pessoas aqui. A Biaiala já tinha sido descoberta, já tinha sido povoada, já tinha sido... E se vocês não sabem, a Amazônia é o que é hoje em dia por conta de povos indígenas. Porque povos indígenas, eles estão ali protegendo, eles estão ali reflorestando, eles estão ali plantando, eles estão ali tirando, eles estão cuidando, porque eles sabem o valor que a terra tem. Para nós, pessoas de comunidades tradicionais, para nós, pessoas de comunidades originárias, a gente sabe o que é um valor de uma terra. Para vocês, uma casa é só uma terra, eu vou mudar isso aqui, mas para a gente tem uma ancestralidade, tem um poder, tem um foco atrás disso. Quando a gente passa por isso, quando a gente vê, tem isso. E quando eu estava falando aquele negócio de pardo, eu vou entrar de novo nessa história de pardo. Por exemplo, eu acho que tem muita gente aqui que pode se dizer pardo. E a gente foi roubado o nosso direito. Nosso direito de se autodeclarar indígena, nosso direito de se autodeclarar negro, porque a gente não sabe. Eu, Jonathan Silva dos Santos, com 21 anos, só fui descobrir 2 anos atrás que eu tinha quem são os meus avós, quem são os meus bisavós, quem são os meus tataravós. E ainda estou numa fase de descoberta, numa fase de resgate de ancestralidade, porque até então eu só sabia quem era minha mãe. Até então eu só sabia quem era minha avó. Não sabia de mais nada. Eu não sabia da minha história. E o que eu acho engraçado de alguns brancos que eles olham, o meu avô, ele era italiano, o meu bisavô, ele era alemão, ele era europeu, era português, era aquilo. Eu nem sei quem eram os meus, porque me foi tirado o direito de conhecer a minha própria árvore genealógica. Se isso não é o mais puro racismo, o que é então? Queimaram os nossos registros, tiraram as nossas terras, queimaram a nossa língua. Se vocês forem ver, o tanto de indígena que já foi morto neste país, morto. E agora, não sei se vocês estão acompanhando no meu perfil do Twitter, eu sempre compartilho, eu sempre mostro o maior descaso. A maior taxa de letalidade está entre indígenas e pessoas negras. Pessoas brancas estão se salvando nessa Covid aí, mas pessoas negras estão morrendo. E além de morrer de bala, além de morrer de tiro, além de morrer por invasão policial, estão morrendo de um vírus. O mais engraçado que alguém aqui de São Paulo, assentamentos foram invadidos pelas prefeituras e foram desapropriados. A gente, além de não ter direito à casa, não tem direito à comida, aí a gente ainda está mais exposto a um vírus que mata mais do que bala. Aí, eu estou sempre tem a comunidade de Orimixinará, que é no Pará. Só tem um médico, um postinho que está caindo aos pedaços, que nem luz tem. E o médico está se recusando a dar atendimento. Um médico para uma comunidade de mais de 10 mil quilombolas. Uma comunidade de mais de 8 mil indígenas. Porque lá tem indígenas e quilombolas. Fora isso, se vocês analisarem, essa pandemia, a gente pode estar em casa protegido. Mas esses povos, eles não estão protegidos, sabe por quê? Porque todo dia chega no meu WhatsApp, chega no meu Twitter, informação que está sendo invadida. Esses lugares, eles tem uma mineradora chamada MNR, que é mineradora do Rio Norte. Eu não lembro muito bem, porque eu não quero saber de mineradora. Adivinha quem é o maior acionista dessa mineradora? A companhia Vale. Vale, como sempre, invadindo territórios na Amazônia, em busca da sua ganância, seu capitalismo colonial escravista e aplicando, da sua forma mais bruta, o racismo ambiental e o racismo estrutural sobre essas comunidades. A mineração, a mineração invadiu territórios quilombolas e ameaçou. Eles ameaçam os capangas desses chefões, desses gerentes, desses superintendentes, desses presidentes, desses executivos. Eles passam de canoa direto, ameaçando as comunidades que vivem à beira de um rio. Além de poluir o rio, os rios perderem a sua qualidade de vida, tinha abundância de peixe. Então, quem é de Belém sabe que os rios do Pará são abundantes em peixes. Tem pirarucu, tem peixes enormes ali que dá para alimentar uma família inteira por dias. E esses rios têm sido poluídos com metais super pesados. E aquilo ali vai agravando não só a vida marinha, a vida ambiental, mas também a vida da comunidade que vive ali, porque acaba causando doença. Se causa doença, onde é que eles vão se tratar? Na capital? Não, porque eles não têm dinheiro para chegar ali.
E não sei se tem algum bolsonarista aí, eu sinto muito, me perdoe, mas Bolsonaro é um dos piores presidentes que já vimos diante dessa situação. Até hoje eu lembro de uma frase que ele falou, que quando me mandaram, aquilo me afetou muito, 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 muito. Eu chorei muito naquela frase. Que eu lembro que no dia que ele discursou aquilo, que eu vi um monte de gente aplaudindo, eu sabia o nosso destino seria traçado naquele momento. Quando ele falou não vai ter 1 centímetro de demarcação para quilombolas indígenas, eu senti que ali ele estava atacando a gente diretamente. Eu senti que ali ele já estava dizendo que eles não têm direito à vida, eles não têm direito à terra, eles não têm direito a nada. Que se for por mim, eu libero a matança. Se for por mim, eu libero o posse de arma para poder matar ele. Para quem não sabe, ele acabou flexibilizando a posse de arma para fazendeiro, a posse de arma para ruralistas. Quando esses latifundiários, esses fazendeiros pegam arma, a primeira coisa que eles pensam é ameaçar, afugentar e, na última hipótese, matar. Nos matar. Eu não sei vocês, que no conforto da casa de vocês, não sei se vocês ligam, mas ontem eu tinha amiga indígena que estava grávida, que ela estava noticiando um incêndio numa terra indígena. Eu vi amiga indígena que tem ansiedade, tem problemas mentais, que estava chorando, que estava passando mal, porque sabia que a terra dela estava sendo queimada. Quando uma terra nossa é queimada, a nossa ancestralidade é apagada. O fogo, ele destrói tudo que nós temos, tudo que nós temos criando. Eu não sei vocês, tem a sua casa de alvenaria, tem a sua história, tem os seus avós, tem os seus parentes. Não sei se vocês sentem, mas a gente sente quando um morre. Eu posso estar aqui no Pará, mas quando um morre lá no sul, eu sinto. Não só como cristão, mas também como parte dele, porque eu sinto a dor. E é algo ancestral, é algo da nossa vivência, da nossa parte. E dói muito de descaso. Se vocês souberem, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Indígena, recebeu mais de 8 milhões para poder gastar com indígena. E sabe quanto ela gastou por indígena? R$ 8. Se vocês estão vendo o descaso do governo federal com pessoas num todo, imagine com o descaso com quilombolas e indígenas, que é onde não há nenhuma segurança, onde não há nenhum apoio do Estado, onde não há proteção do Estado. O Estado dele tem a obrigação de nos proteger, ele tem a obrigação de nos amparar, porque foi ele, através das suas leis coloniais, as suas leis brancas europeias que nos trouxeram para essa terra, que invadiram a nossa terra, foi eles que, através das suas leis criadas por homens latifundiários, homens brancos, que nos tiraram o direito. Se eles criaram essas leis malditas, eles têm a obrigação e o dever de nos proteger. Se foram eles que nos tiraram o direito, é eles que têm nos dar. E continuaremos lutando, porque eu lembro muito de Marielle. Quando Marielle morreu, a Sônia, ela chorou. A Associação de Indígenas chorou, a Associação Quilombola chorou, porque era uma mulher. Eu não ligo para a ideologia dela, eu não ligo porque ela estava lutando, era uma mulher negra que estava lutando por nós. Quando um indígena morre, lá no Maranhão, que é onde eu nasci, é um homem que estava lutando pela sua floresta, pelo direito de permanecer intacto. Não só como parte deles, parte desses povos. Eu choro e luto, mas também como cristão. Quando aquele povo de Babel, ele ergueu aquela torre, e Deus, ele derrubou aquela torre, separando em várias línguas, Deus, ele criou a diversidade. Mas quando Deus, no derramar do Espírito, ele trouxe com línguas de fogo aquela união. Se isso não vale para ti, cristão, e para esses pastores que estão aí, se essa palavra aí não vale a unidade, eu sinto muito. Eles podem ser tudo menos cristão. Porque quando a gente vê, Deus, ele ama a diversidade. Deus, ele ama a diferença. Ele ama ver que... Por isso que eu amo, porque no céu não vai ter só o europeu. O europeu, toda a língua europeia, louve ao Senhor, não. Vai ter toda língua, todo povo, toda nação. Porque a diferença vai louvar ao Senhor. E assim como cristãos, a gente tem que pensar isso. Não ir lá como cristãos e colonizar e colocar a nossa cultura neles. Não. Ir lá e ensinar o evangelho, que eles possam ter, através daquilo que a gente colocou, mas não de uma forma que eles possam permanecer a cultura, porque são culturas, são povos, não é só um povo, são povos, somos um povo em Cristo, os povos somos diferentes, e amamos a diversidade. E quando vemos isso, temos que entender que toda essa diversidade ela tem que permanecer. E tudo que eu te peço a todas essas pessoas que estão assistindo ou irão assistir esse vídeo é que lutem conosco. Ah, mas eu não sou indígena, mas eu não sou quilombola, mas eu não faço parte do MST. Não precisa fazer parte. Nos apoie. Eu
se vocês, no meu perfil, eu acho que dá para ver vaquinhas de comida. Eu mesmo já ajudei muito, já transferi dinheiro, até trabalhei, fiz uns bicos para poder conseguir dinheiro para poder mandar, porque a gente sabe o que é o descaso do governo, onde não tem teste, onde não tem comida, onde não tem higiene. Ontem mesmo foi queimado uma terra. Eu vou falar de novo dessa terra porque esse episódio ainda está na minha cabeça. Uma terra indígena, território indígena em Jaraguá, em São Paulo, foi queimado os canos de água, foram e olha, não foi os bombeiros que apagaram aquele fogo. Os bombeiros, eles negligenciaram eles de uma forma criminosa e racista o direito de proteção. E sabe quem foi que apagou? Foi o indígena, porque o Juruá, que são os brancos, não estavam ali para proteger. Eles simplesmente não subiram. Derramaram um pouquinho de água e pronto, já estava ali. Já fizeram a sua fama. Mas quem apagou foram os Guarani. Foram eles que estavam lá lutando, foram eles que estavam lá apagando. Que não tinha máscara, não tinha proteção, não tinha nada. Então, uma crise de um vírus que ataca o sistema respiratório. E não sei se vocês já tentaram apagar um fogo de queimada, mas aquilo afeta de um tanto o sistema respiratório que podem matar sem a pessoa perceber. Queima o pulmão, entra cisa e o sistema respiratório ele acaba como um todo. E eles estavam lá, porque a gente sabe o que é a força que tem a Terra e a ancestralidade. A gente sabe o quanto a Terra é algo poderoso para a gente. E eu quero muito que vocês, ao olhar isso, ao pensar, reflitam. Reforma agrária não é uma pauta de esquerda, é uma pauta humana. Não é uma pauta ideológica do comunismo. Não, a gente não vai entrar, porque tem fazendeiro aí que grilagem de terra, que eles roubam, eles falsificam documentos, eles pagam diretores da FUNAI, eles pagam diretores do Ministério da Agricultura para que eles possam ceder terras indígenas para eles. E para quem não sabe, antigamente, quem trabalha na demarcação de terra é a FUNAI para os indígenas, e antigamente era a Fundação Palmares. Acho que vocês sabem quem é o homem de má índole, que é o Sérgio Camargo. Ele entrou nesse governo Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez foi colocar a demarcação de terra quilombolas era dever da Fundação Palmares. Ele transferiu esse dever para o Ministério da Agricultura. Agora eu quero que você me responda. Você acha que o Ministério da Agricultura, que tem uma ministra que é pró-agrotóxico, uma ministra que já foi, que todo mundo sabe que está a favor da bancada ruralista, uma ministra que tem fazendas, uma ministra que tem latifúndio, você acha que ela vai querer demarcar terra indígena? Você acha que ela vai querer demarcar terra quilombola? Você acha que ela vai ser a favor da reforma agrária? Claro que não. É um projeto. E quando a gente fala de racismo estrutural, não me venha falar, eu fui racista, isso é racismo. Não. Racismo estrutural é um racismo apoiado pelo capitalismo colonial. É um racismo apoiado com todas as bases e estruturas pelo esse capitalismo que mata, escraviza, que nos inferioriza, que nos desumaniza e nos torna menores e piores do que o homem branco. É essa estrutura que é apoiada por cristãos que nos oprimem. E sabe o que me dá raiva? É quando aquelas escolas de missões, elas vão lá querer pregar o evangelho. Primeiro eles, moço, quer pregar o evangelho de verdade? Lute conosco pelo direito da terra. Depois entre nas nossas terras e vá pregar. Quer evangelizar? Primeiro nos dá o direito a ter uma terra para você poder evangelizar. E como é que você vai evangelizar terras indígenas e terras quilombolas se a gente nem tem terra? Se você quer evangelizar uma terra, primeiro nos dê o direito de ter a terra. É isso que eu pretendo fazer. O meu trabalho, eu faço pesquisa na área de comunidades tradicionais e originárias, tanto nessas comunidades, na área também voltada para os evangelhos. Eu quero fazer tipo uma união disso, que as pessoas elas possam entender que a gente quer só um direito à terra. Eu lembro de uma fala do Timóteo que eu amei. Foi sobre quando ele falou sobre o fascismo. O fascismo tem se instaurado no Brasil, principalmente naquela última reunião que o ministro Salles e aquele fujão, arregão do Abrão, alguma coisa lá, que não sei falar o nome dele, falaram sobre povos indígenas e quilombolas. Falaram que eles não eram ninguém, tinham que passar a boiada, e eles estão passando a boiada. Porque no momento da nossa fragilidade, eles estão passando a boiada, eles estão invadindo terra indígena, tem garimpo nas terras Yanomami, tem minerador invadindo, tem fazendeiro invadindo, tem vereadores do Mato Grosso querendo aprovar um projeto de lei para que possam regularizar terras de fazendeiros que invadiram as terras indígenas. É todo um projeto que nos desumaniza e é isso que tem se levantado. Quando o Timóteo ele falou sobre sistemas de governo
E eu acho muito engraçado que as pessoas elas falam, se você for numa terra indígena, numa aldeia, você vai ver que o sistema de vida lá é totalmente diferente do que esse sistema capitalista que a gente vive hoje. A gente preza pelaquilo que é pela vida das árvores, a gente preza pelo cuidado, pela produção de alimentos, de subsistência, mas não. Fora dali, é algo que mata, que sacrifica, que destrói e desumaniza as pessoas. Não existe só indígena só dentro de aldeias, não. Existem indígenas nas zonas rurais, existem indígenas dentro dos centros urbanos, porque a gente está invadindo a universidade, a gente está invadindo postos, tem índio indígenas se tornando médico, tem indígenas se tornando advogado, tem indígenas se tornando antropólogo, tem quilombolas fazendo tudo isso porque a gente está buscando resistência, a gente quer lutar para aquilo que é nosso direito, porque tudo que a gente quer é poder viver e viver com dignidade. Quando a gente analisa isso, eu amei muito uma citação que o Timóteo falou, sobre quando os portugueses vieram para cá, eles viram outro mundo e disseram que era um mundo ruim, eram menos desenvolvidos do que os europeus. Mas eu fico, gente, o que é desenvolvimento? Porque, primeiramente, o europeu nem tomar banho tomava. O europeu nem higiene básica tinha. Indígena, não. Já os africanos e afrodescendentes, não. Mas a Europa ela é bem desenvolvida. Desenvolvida o quê? Irmão, se eu roubasse também, se eu matasse, se eu usurpasse todo o ouro, toda a riqueza de um país, eu também seria rico. Eu também seria desenvolvido. Sabe por que a Europa é desenvolvida? Porque anos e anos e anos de massacre, de roubo, de humilhação de outros povos, eles são desenvolvidos à base de sangue. Assim como a América Latina. A América Latina ela foi construída sobre um cemitério de povos negros e indígenas. É por isso que esse país ele sofre tanto. E eu afirmo que o Brasil e a América Latina ela só vai ter um desenvolvimento certo quando povos indígenas e quilombolas e outros povos de comunidades tradicionais passarem a ser valorizados e passarem a liderar. Porque a gente sim sabe o que é produzir com consciência. A gente sim sabe o que é viver e viver com uma dignidade de vida. Não essas pessoas que têm a sua pauta produzir e desumanizar outras pessoas. Só para encerrar, eu queria muito, 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 muito do fundo do meu coração que essa palavra aqui vocês levassem. Assim como eu tô na luta, assim como eu tô batalhando, eu tô aqui na minha casa, no meu conforto, mas isso me incomoda muito. Ontem eu fui deitar a cabeça no travesseiro, só Deus sabe o quanto eu chorei. Eu perdi já amigos nessa pandemia, eu perdi já pessoas muito importantes. Quando a gente perde um ancião, uma indígena, a gente perde uma biblioteca viva, a gente perde uma história, a gente perde uma língua viva, a gente perde um quilombola ancião, a gente perde a nossa história, a gente perde aquilo. Então eu peço, se vocês querem mudar o mundo como cristãos, atentem para todos. Peguem uma pauta, eu vou proteger crianças, mas quais crianças? Porque a criança branca, ela sofre, ela pode sofrer, mas ela tem a proteção do Estado. Agora, a criança de cor racializada, pessoas racializadas são pessoas que não são não brancas, elas sofrem. Então eu peço para vocês, lutem muito para que pessoas elas possam ouvir a sua voz. Mas eu não sou indígena, apoie indígenas, doe. Mas eu não tenho dinheiro, doe R$1, doe R$5. Eu estou fazendo praticamente uma campanha da ACD aqui, da Teleton. Mas não é isso, gente, porque a gente sabe a nossa dificuldade, a gente sabe as nossas limitações diante desse Estado que nos mata e nos traz essa precarização. É isso, e muito obrigado. Pode fazer pergunta. A gente não está falando aqui, fazendo uma campanha contra a igreja, tá? Quando a gente fala que a igreja teve influência em todo esse sistema destruidor, principalmente no início da colonização do Brasil, são coisas que a gente precisa fazer para que a gente não cometa, sabe? Para que a gente se conscientize de como a gente tem agido nos últimos anos. Quando a gente faz crítica ao que nós seguimos, é para que a gente melhore, gente. Não é para que a gente destrua aquilo que a gente segue, até porque não faz sentido. Outra coisa é que, como ele falou de missionários, missões, precisa fazer um adendo. Que, cara, missionário não tem que colonizar lugar nenhum, tá? Quando eles terem esse tipo de discurso de vou levar minha cultura para aquele local, cara, toma cuidado com isso, com esse tipo de discurso, não receba esse tipo de discurso, porque Deus, ele é infinito, ele é revelado em todas as culturas. Então, você quer ver Deus se revelando de maneira clara através da natureza, cara, veja o cuidado que o indígena, por exemplo, tem com a natureza, sabe? Isso é uma forma de Deus revelar o caráter dele. Então, assim, todas as culturas têm um pedaço de Deus, digamos assim, revela um pouco do caráter de Deus, e os indígenas e quilombolas não são diferentes. Então, assim, fujam desse discurso colonizador, seja missionário, seja eclesiástico, seja, enfim, fujam desse discurso. Ninguém tem que colonizar ninguém, porque ninguém é superior a ninguém.
E outra coisa, para a galera aqui do estado, do Espírito Santo, eu tenho acho que umas 9 pessoas aqui, mas também para a galera do Sudeste, não achar que isso é exclusivo do Norte e do Centro-Oeste. A gente tem casos de mineradoras, de grileiros, enfim, aqui também no estado, posso citar aqui em Aracruz, por exemplo, que a Fibria, que é do grupo Votorantim, que antes era Aracruz Celulose, a fábrica deles é construída em cima de um terreno que antigamente era um terreno indígena, inclusive um cemitério indígena. Então, assim, se você for lá no local, quando eu estava fazendo minha graduação, a gente fez algumas visitas lá no local. Então, assim, tem casos como eles desviam o curso do rio que ia para a aldeia indígena, eles desviam para que eles tenham acesso a esse rio, negando esse acesso aos indígenas. A forma que eles tratam a terra prejudicam as plantações dos indígenas, às vezes até o acesso ao local em que os indígenas se encontram tem que passar por um terreno que se tornou um terreno privado a partir de uma tomada de terreno que não era deles, que foi colocada na mão deles. Então, assim, isso está muito perto da gente, não está só lá no norte, não está só no centro-oeste, isso também está no sudeste, isso está aqui na Grande Vitória. Então, assim, gente, é bem complicado, é algo que a gente precisa se atentar mais, sabe, para essas realidades. Foi até bom a gente fazer essa divisão, né, entre a negritude e indígena e quilombola, porque são assuntos importantíssimos e que são totalmente negados. Eu queria fazer primeiro um comentário que eu achei muito importante quando você falou logo no início, que você às vezes tem dificuldade para entender o seu lugar no mundo, né? A minha avó, por parte de mãe, ela é descendente indígena. A avó dela era índia, vivia na aldeia e tal. E acaba, tipo assim, eu entendo o que você falou no início, sabe? Porque é difícil, às vezes, entender de onde é que eu vim, o que é que eu sou. Porque as pessoas falam assim, você não é negra, você não é preta, mas você também não é branca. Então, assim, eu tô naquele limbo ali, né? Do que eu sou. Então, assim, primeiramente, eu achei legal você falar essa parte, porque acaba que é complicado mesmo. Uma pergunta que eu queria fazer é que, muitas vezes, assim, por ser descendente indígena, eu acabo tentando levar muito a sério as pautas que são indígenas. E uma coisa que me incomoda muito é quando as pessoas falam que o índio, ele não é índio mais porque ele não vive na mata, porque ele não tá lá caçando, coisa e tal e tal coisa. Porque o índio, hoje em dia, ele usa roupa, ele tem carro e coisa e tal. Queria saber como você faz para poder quebrar esse paradigma. Como que eu posso expressar e falar para as pessoas que não é bem assim, entendeu? A primeira coisa que eu pergunto para uma pessoa, geralmente quando são cristãos que me perguntam isso, mas o indígena não é mais indígena, ele usa calça, usa celular. Eu pergunto para ele, quando você sai da igreja, você ainda é cristão? Quando você está na escola, você ainda é cristão? Se a resposta for sim, o indígena, quando ele sai da mata e da aldeia, ele ainda é indígena. Porque indígena não é só quando está na mata, não é só um conceitozinho. É toda uma ancestralidade, é toda uma história de vida, é uma etnia, é todo um conceito. E o engraçado, o europeu, quando ele sai da Europa, ele continua europeu. Um cidadão estadunidense, quando ele sai dos Estados Unidos, ele continua. E por que o indígena, quando ele sai da mata, ele tem que deixar de ser indígena? Não. Não tem como a gente deixar. Por exemplo, uma pessoa branca, ela deixa de ser branca quando ela põe um rastafari? Não, ela só fica meio feio, mas ela continua branca. É isso que a gente tem que analisar. O indígena, ele usa roupa por quê? Porque a gente não pode andar pelado porque é atentado ao pudor, segundo as leis do homem branco, mas a gente não tem problema com isso. É porque a gente usa celular, porque a gente está no século XXI e a gente não está mais no século XV. A gente pode sim, tem o direito sim de usar celular, de usar a internet, porque a gente também é ser humano, a gente também vive, a gente também tem o direito, assim como qualquer outra pessoa, de poder usufruir dos bens que são criados neste mundo e neste século XXI. Então, não há diferença entre indígena e não indígena nesse quesito de mas ele usa, ele nem é índio, ele usa isso. Não, o indígena ele não deixa de ser indígena, mas celular, ele continua, é isso. Oi, Jonathan, Fernanda. Deixa eu te dizer, achei muito interessante essa live, esse conteúdo que você abordou. Acho que são poucas abordagens que temos hoje sobre população indígena, racismo com a população indígena. E quando você estava falando, me veio à memória uma aula que eu tive no curso de Direitos Humanos. Foi com um professor indígena. E ele perguntou à turma, que era uma turma de quase 50 alunos, né? Várias graduações, várias academia. Perguntou, quando se fala em população indígena, o que vocês lembram? Que notícia vem à mente? E as pessoas trouxeram apenas a questão da morte de tupi, morte de um índio,
massacre em tal lugar. Então, assim, e ele abordou sobre esse assunto, que a população indígena só sai na mídia, só sai em jornal quando é esse assunto. Pouco se fala, pouco se aborda sobre a população indígena, não é pauta de discussão, pouco a gente conhece. Muitas perguntas, eu acredito que vai ser perguntas até rasas, porque a gente conhece pouco, não é um assunto debatido em nenhum lugar, principalmente na igreja. Assim, não tem interesse em discutir isso, não tem interesse em falar sobre a questão da reforma agrária, MST, e a gente vai no senso comum, fica no senso comum o tempo todo, né? O que a mídia diz é o que a gente aceita como certo, porque a gente não discute isso e não se abre para isso. Então, para mim, foi muito interessante, me surpreendeu realmente, porque agregou o conhecimento que eu tinha, que é pouco ainda, e eu fico pensando, Bruno até trouxe, mas eu me questiono também, como a igreja, como tratar de um assunto desse na igreja, se possivelmente elas vão demonizar a cultura do outro, né? Porque a população indígena tem uma cultura, os negros têm uma cultura. Então, como você tentar abordar isso na igreja, a questão até do evangelismo, em uma população que já tem essa cultura, sem demonizar essa cultura? É muito difícil, porque ainda vou falar para vocês, eu sou cristão há apenas 2 anos, não tenho muito tempo de cristianismo, só tenho 2 anos, ainda estou meio que novo nesse negócio aí de evangelismo, ainda meio que vergonhoso para mim, não é que é vergonhoso, tipo, ainda tenho meio que vergonha para falar, para abordar, isso, não sou um missionário, não sou um evangelista, mas o nosso estilo de vida fala. E segundo, como abordar sem demonizar? A gente tem que entender que a cultura do outro é diferente. Exu pra gente pode ser diabo, mas a gente não pode demonizar, porque isso é racismo e é crime. Tupã e outros deuses indígenas, não é, a gente não pode demonizar, porque na nossa religião pode ser demônio, mas a deles pode ser Deus. Pra gente pode haver um Deus e eu acredito que Deus é o único e tal. Mas não, a gente não pode chegar inferiorizando alguém para que eles possam aceitar a nossa verdade, porque isso não é evangelismo, isso é colonização. A gente tem que ensinar isso. A diferença entre evangelismo e colonização. Evangelismo traz vida, colonização mata. A gente tem que frisar isso, entre essa diferença, porque colonizar vai acabar matando algo. Evangelismo não, porque Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Eu queria comentar o que você tinha falado, né? Acho que o que a Fernanda perguntou é sobre como a igreja deveria abordar isso, né? Para mim, a igreja ainda, ela tem uma atitude muito colonialista, muito da Igreja Católica na época da colonização, porque ela não vê ainda o indígena como uma pessoa. Eles veem os indígenas, a gente vê os indígenas como selvagens que precisam da nossa salvação. Algo que eu tenho me questionado, tive a oportunidade de conversar com isso lá dentro da minha igreja, é que me preocupa muito a forma com que a igreja quer levar a missão. Porque eu valorizo muito, eu acho muito bonito os aspectos culturais, a tradição, as pinturas, aquela coisa que é tradicional de um povo. Mas a forma com que a igreja tenta levar a palavra é uma maneira de transformar o indígena em crente, com aquela roupagem, com costume. Mas eu acho que, primeiramente, eles teriam que conhecer o povo indígena, no que eles acreditam, qual que é o que é Deus para eles, o que é demônio, se tem demônio, se não tem, tem inferno, não tem, entender primeiro o povo, para depois tentar introduzir alguma coisa. Eu tenho uma amiga que ela faz letras e ela estuda naqueles documentos antigos da época da colonização e de como as inscrições, né, que os europeus faziam aqui dos indígenas, e numa delas falava que, descrevia que os indígenas, numa espécie de um culto à noite, estavam em volta de uma fogueira e eles estavam uma espécie de êxtase, parecido com aquelas igrejas pentecostais, né, que as pessoas caem no chão e tem aquelas visões, aquelas coisas todas. E naquela descrição dizia que os indígenas viam algum lugar muito bonito, enfim. E eu me recuso a acreditar que o Deus que a gente serve, ele se revelou somente aos judeus. Eu imagino que alguns povos do mundo, talvez todos, não sei, eles tiveram alguma experiência com Deus, mas alguns tiveram alguma interpretação diferente, eles adoram de uma maneira diferente. Mas eu me recuso a acreditar que Deus se revelou somente ao povo judeu. E eu acredito que no mundo inteiro existem pessoas que adoram o nosso Deus, só que com costumes diferentes. Eles não têm as mesmas comidas que a gente, não têm os mesmos costumes, porque são povos diferentes. E a ideia da igreja não é de entender o que aquele povo adora, o que aquele povo acredita, é sim levar aquela roupagem evangélica para aldeias. E isso me preocupa muito. Eu acho que tem alguns missionários que estão tentando estudar antropologia para tentar levar alguma coisa mais respeitosa, né, que ainda conserve as tradições daquele povo, que eu acho que é muito válido. E outra coisa que você fala, né, sobre as questões ambientais, eu sou biólogo e é algo que me preocupa muito, as questões ambientais, né? Eu tenho tentado acompanhar o máximo possível. Só que algo que, infelizmente, é uma discussão que fica muito
para quem é tradicional, né, quem está nessa linha de frente produzindo e afetado diretamente com isso, e as pessoas profissionais dessa área. Eu lembro que na época do Temer ainda, quando ele estava tentando colocar acho que um ruralista na presidência do CMBio, eu vi que as pessoas que estavam se manifestando contra eram só pessoas da área ambiental, biólogos, basicamente. E eu senti muita falta, inclusive, entre aspas, né, a militância da internet, as pessoas da esquerda progressista, falando sobre isso. E algo que me preocupa de ficar somente nas costas de algumas pessoas, sendo que a área ambiental seria o interesse de todo mundo, é o interesse de todo mundo. E eu acho que nós, como cristãos, também temos responsabilidade em cuidar do meio ambiente, em cuidar da natureza, que é algo que Deus deixou para que a gente cuidasse. E ver esse comodismo, esse conforto, essa indiferença de cristãos em relação a isso me preocupa muito, porque fiquem sempre nas costas de algumas áreas. Então é o povo indígena, o quilombola, os pequenos produtores e os biólogos, que são classes que não têm visibilidade. Então, eu acho que nós, como cristãos, temos que parar para pensar nisso, que nem alguém falou aqui, escutar os indígenas, porque eu fiquei até um pouco com vergonha, porque tem tantos indígenas no Twitter que estão falando, mas que eles não têm visibilidade. A gente tem que escutar as vozes dos indígenas, escutar as vozes quilombolas, dos negros, para entender as demandas deles, porque a gente vive numa bolha e essas coisas muitas vezes não chegam na gente. Muitas vezes a gente nem se interessa também. E nos preocuparmos com as questões ambientais também, que é qualidade de vida para nós e é algo que a gente tem que ter responsabilidade enquanto cristão. É isso. Tem uma comunidade quilombola em Cavalcante, Goiás, chamada Comunidade Quilombola Calunga, que é a coisa mais perfeita do mundo. Se vocês, Cavalcante, Goiás, se vocês puderem pesquisar depois, que muitas pessoas elas têm visto aquele território com um olhar ambicioso, mas os quilombolas indígenas que vivem ali preservam há mais de anos aquilo e é uma coisa perfeita. E que, inclusive, é o maior quilombo do Brasil hoje, né? É o maior quilombo, o maior e recentemente teve uma imensa área lá devastada por ruralistas lá, inclusive. É o que a gente estava discutindo semana retrasada. Eu e uns amigos meus, a gente estava discutindo de como meio que protestar no meio de uma pandemia por um lugar que a gente quer nosso. E eu tenho muito estudado sobre ecoteologia. Se vocês puderem ter pesquisar depois, que é o cuidado de Deus sobre a terra. Vocês sabem que Deus ele criou primeiro a terra e o meio ambiente e depois colocou o homem. Se vocês puderem dar uma olhada depois, é sobre o olhar de Deus sobre o meio ambiente, o olhar de Deus sobre a preservação do meio ambiente, o olhar de Deus sobre a criação dele. E quando a gente negligencia o meio ambiente, a gente está negligenciando algo que Deus criou. E isso é pecado. Se você está pecando, eu acho que não sei para onde você vai não, né? Mas a negligência com o meio ambiente é o que não agrada a Deus. Porque Deus ele criou durante 6 dias e se ele criou algo para a gente preservar. Queria te agradecer, Jonathan, pelo conhecimento que tu agregou e porque tua fala é muito impactante mesmo. Eu sou de Belém do Pará e a gente sofre muito essa questão mesmo de dizerem que a gente é indígena como uma forma de querer diminuir a gente. E aí eu já participei de um projeto de extensão na faculdade onde era com indígenas e quilombolas. E aí a gente vê a importância, como tu falou, que hoje em dia os indígenas e os quilombolas estão mesmo dentro das universidades. E aí a gente vê a importância das cotas, né? Porque eu tive o prazer de ajudar na aplicação de um questionário com os indígenas da UFPA, que é a Universidade Federal do Pará. E aí a gente viu muito que eles estavam entre o curso de Direito e o curso da área da saúde, odontologia, a própria medicina também. E aí uma das questões que a gente levantou foi o que levaram eles a estar dentro da universidade buscando esses cursos, que a maioria eram dentro desses. E aí eles falaram que eles estavam estudando para poder voltar para o seu povo, e principalmente a galera do direito levantou muito essa questão, porque eles falavam que eles estavam precisando muito por questões que eles estavam tendo seus direitos violados, e aí eles precisaram sair das suas aldeias para ir aprender um pouco para poder garantir esses direitos básicos que eles têm. E aí isso é muito impactante, né? A pessoa sair do seu contexto. Eles falavam até que, por exemplo, eles vinham para Belém e tinham que ficar na casa de estudantes.
E lá eles não tinham esses espaços para fazer a cultura deles ali, porque eles eram descriminalizados porque, tu não tá na tua aldeia, então vai fazer isso na tua aldeia. E isso é bem impactante. E também, esses dias, apareceu para mim o Twitter de uma indígena que ela falou assim, quantos indígenas vão ter que morrer para ter esse movimento todo que nem tá tendo dos negros? Porque como o Bruno falou, perdão. Se a gente que é negro sofre o racismo, imagina os indígenas e os quilombolas que poucos são falados sobre, né? Então, muito obrigado pela tua fala, porque isso agregou demais ao nosso conhecimento. Eu vou procurar no meu perfil, se vocês puderem seguir no meu perfil do Twitter, eu vou procurar colocar umas vaquinhas, porque eu sempre procuro pedir ajuda para eles, olha, divulga isso aqui para mim, ajuda na vaquinha, doe isso, e eu vou pedir. Se vocês querem ajudar já de início, procurem as vaquinhas, porque a gente está precisando muito, a gente não está tendo um amparo do governo nem do Estado para as nossas causas, então, se de início vocês já querem mudar a mentalidade de vocês acerca dessas pautas, de início eu já peço que vocês doem, que vocês olhem, que vocês compartilhem, que vocês se atentem, porque é uma pauta digna de atenção, uma pauta necessária, e como cristãos, vocês prezem pela vida do outro. Amem um outro, não amem o evangélico, só o evangélico, mas amem o outro. Porque Cristo mandou a gente amar o próximo, não o evangélico. E é com isso que eu deixo finalizar. Eu agradeço muito a todos a oportunidade de estar falando, a oportunidade de conversar. E eu queria mandar um beijo a todos e que vocês possam ser abençoados. Em nome de Jesus. Amém. É isso, galerinha do meu canal. Beijos. Valeu, mano. Gente, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Jonathan, pela disposição. Foi um papo muito bom, cara, muito necessário. Trouxe várias informações que a gente desconhece e que está do nosso lado, né? Espero que isso possa gerar em nossos corações empatia, que possa gerar pesquisas, que possa gerar mais cuidado, sabe? Porque é algo que a gente negligencia muito, não apenas a igreja, sabe? Mas eu creio que a igreja, com o papel que foi nos colocado por meio de Cristo, a gente deveria ser diferente da sociedade que negligencia tudo isso. Então, assim, que a gente comece a se mover de alguma forma, seja doando na vaquinha, seja compartilhando, seja conscientizando os nossos amigos quando tiverem falas e posicionamentos racistas nesse sentido, seja para defender os direitos dos indígenas quando for necessário, quando tiver à disposição à nossa frente, né? Tipo assim, não sei, petição, o que for surgindo, gente, que a gente tiver contato, vamos lembrar dessas falas, sabe, que o Jonathan trouxe pra gente, vamos lembrar dessas situações, porque é um povo que é muito negligenciado, sabe? Sigam os indígenas, sério, tem vários indígenas que fazem trabalhos fenomenais, antropólogos, historiadores, sociólogos, a gente encontra no Twitter principalmente, políticos indígenas, então assim, eu acho que isso é o meio da gente ter mais informações e quebrar esses preconceitos que a gente carrega, sabe? Então, assim, novamente, Jonathan, obrigado. Gente, obrigado pela participação, obrigado por estarem presentes, obrigado pelas perguntas, pelas falas. Espero que tenha sido bom para vocês, foi ótimo para mim e que, como eu falei, sugerem no meio de nós uma mudança, que comece por nós, né? E que isso possa, de alguma forma, atingir o restante das nossas igrejas, comunidades, enfim. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu, Jonathan.